Olá, meus estudantes, alunos e alunas de todo o Brasil, dos meus maravilhosos alunos presenciais, alunas também. Bem-vindos ao canal Geografia em Tudo. Aqui é o professor Eli Gel, que hoje vai apresentar uma matéria muito interessante. Bom, eu adoro essa matéria, mas faz parte da geografia humana, mas ela é cercada, assim, é formada por coisas que é uma busca de melhoria de vida, às vezes é uma coisa, tristemente, uma catástrofe natural, às vezes é uma coisa, um movimento forçado. Hoje nós vamos falar, gente, da migração, tá? Então hoje nós vamos tratar essa matéria de migração. Então o mundo ainda continua se movimentando aí, né? Uma série de povos continua se movimentando. No Brasil nós somos formados por esses movimentos migratórios também. Então hoje nós vamos mencionar nessa aulinha sempre, olha gente, eu peço para vocês de sempre, preste atenção nos seus professores, nas suas professoras amadas de geografia, lê na sala de aula, você concurseiro pega seu livro, sua apostila, anota, tem aí uma aula só falando como estudar, vai lá e reveja, hein? Então vamos falar um pouco de migração e os conceitos básicos da migração. Seja bem-vindo ao nosso canal Geografia em Tudo. Muito obrigado pela participação de vocês, mas vamos lá, migração. Quando a gente fala de migração, gente, por exemplo, nesse mapa dá pra gente entender várias coisinhas, tá? Esse daí é o número de imigrantes por país entre 1950 e 2020. Dá uma olhada que alguns lugares são polos de atração de migrações internacionais. Já vamos falar o que é imigração, vamos falar já tudo. Calma lá, né? Por exemplo, existem algumas áreas que são tradicionalmente nesses anos aí, dos anos 50 até os anos 2000, deixa eu colocar meu óculos, né? Também a gente fica sem, não fica aí, agora sim dá para enxergar legal. Entre os anos 50 e os anos 2020, pode ver que Europa, Estados Unidos, América anglo-saxônica, Europa como um todo, são lugares de atração. Que está ali um número de imigrantes indo para o azul. Algumas áreas são áreas de repulsão, essa palavra, repulsão populacional, tudo bem? Por exemplo, nós temos aí algumas áreas bem tradicionais aí, tristemente, de repulsão populacional. Pode ver o subcontinente indiano, a China, aqui na América do Sul, a Venezuela, que nos últimos anos está passando por momentos muito difíceis, né? Mas pode ver a África, fica entre o clarinho, assim, não é uma área de atração, só a África do sul da África e só a África do Sul, né? A Austrália, na Oceania, então, nós temos um mundo em que se movimenta muito as pessoas, mas as nações desenvolvidas são as nações que atraíram mais pessoas, mas, cuidado, muitos países em desenvolvimento ou ainda subdesenvolvidos atraem, como o caso do Brasil atraiu durante um período, nós vamos ver, é o caso da Argentina, é o caso ali no Oriente Médio da Arábia Saudita, que passou por muito tempo necessitando de mão de obra, né, de operários vindo especialmente do subcontinente indiano, da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, né? Então, o mundo ainda está em movimento quando a gente fala de migrações, né? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Tá? O que é migração? Migração é o deslocamento de indivíduos ou grupos com mudança de residência temporária ou definitiva. Pode ocorrer por motivos econômicos, sociais, políticos e ambientais. Olha só, o Vatican News, uma notícia aí desse site lá do Vaticano. Em 2023, aproximadamente 300 milhões de pessoas residiam em um país diferente do seu nascimento. Quer dizer, isso é 3,6% da população global, enquanto 183 milhões possuem efetivamente uma cidadania estrangeira, 2,3%. No mesmo ano, o saldo de fluxos migratórios globais foi positivo para os países do norte do mundo, mais de 2 milhões de pessoas, então ainda continua atraindo aquelas áreas que nós mostramos para vocês. Olha os tipos de imigração, tá, gente? Então nós temos, voltando um pouquinho, olha quantos milhões de pessoas, mas mesmo assim, gente, deixa eu pontuar para vocês. Nós aí temos mais de 7 bilhões de pessoas, né? E temos aí, né, da população total, 3,6% das pessoas que moram fora. Eu quero deixar bem claro como é difícil mudar já. É muito difícil mudar, gente. É muito difícil mudar. Mesmo que for por melhoria,
melhoria das condições de vida, mas é muito difícil mudar, gente. Sair do seu ambiente. E quando vejo pessoas mudando por causa de perseguição política, religiosa, olha, gente, guerra, né? É muito triste, tudo bem? Então, mesmo assim, dos mais de 7 bilhões de pessoas, nós temos uma parcela que é significativa, 300 milhões de pessoas que moram fora do seu país, tudo bem? Grande parte disso faz uma migração próximo dos países de origem, tá bom, gente? Mas ainda os países desenvolvidos continuam atraindo muita gente, tá bom? Tipos de migração, nós temos a migração interna dentro do país, uma migração externa entre países, nós temos a definitiva ou temporária. Por exemplo, no caso do censo brasileiro, se a pessoa estiver morando mais de um ano ali, ela é recenseada, tá bom? Nós temos a imigração, que é sempre a saída, emigrar, sair, né? Então, os brasileiros que vão para o Japão são emigrantes, tá? Os brasileiros que vão para os Estados Unidos são emigrantes, tá? E daí, quando os italianos chegaram aqui, eles são imigrantes. Tá bom? É um movimento de chegada. Saldo migratório, a diferença sempre entre a entrada e saída. Por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil é um país que tem um certo equilíbrio atualmente da entrada e saída de pessoas, tá bom? Migrações internas, que são as categorias espaciais. Intrarregional, dentro da mesma região. Nós temos a interregional, entre regiões diferentes. Por exemplo, na região Nordeste, se você tiver um movimento populacional, saindo da Bahia para Paraíba, é intrarregional. Interregional são os nordestinos que vieram, os bravos, maravilhosos nordestinos que vieram para o estado de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, na época da industrialização. Então são interregional, tá bom? E o êxodo rural. O Brasil passou um êxodo rural muito forte a partir dos anos 50, quer dizer, a saída do campo para a cidade, né? E as cidades brasileiras não estavam aptas a receber todas as pessoas. Urbana e urbana, ou entre cidades. Então eu mudei de uma cidade, mesmo seja uma cidade pequena para uma cidade maior, é uma migração urbana. Mas lembra que viver numa cidade grande é diferente de viver numa cidade pequena, tudo bem? Olha, a transumância. A transumância é feita por estação do ano, sazonalidade, tudo bem? Acontece muito no Pantanal, né? Ainda tem aqueles movimentos de vinda, quando tem a enchente eu levo o gado para um lugar mais alto e quando tem a seca eu levo para o lugar próximo ao rio, no lugar mais baixo. Então eu tenho esse movimento de transumância, tudo bem? Eu coloquei aí, vamos colocar o transumância sazonal ali, ó, olha que legal. E tem um outro, né, que é o movimento pendular. Muito de nós fazemos esse movimento pendular. Por exemplo, eu dou aula numa cidade e trabalho e moro em outra. Então isso eu faço um movimento pendular. Pode ser um movimento semanal ou diário, tá? Movimento pendular. Nas grandes metrópoles isso é muito famoso, né? Esses movimentos pendulares, semanais ou diários, né? Então por isso que tem que ter uma rede de transporte muito eficiente para receber essas pessoas, para essas pessoas se deslocarem de maneira segura e assim por diante. E daí existem essas migrações, como eu falei para vocês, de transumância, né? Que são deslocamentos de rebanhos conforme o clima e que tem a ver com migrações por estação do ano, migrações por atividades que são temporárias. Outra migração, que não confunda, que pode ser, por exemplo, atividades temporárias, uma migração sazonal, por exemplo, quando tem colheita do café, colheita da laranja, muitas pessoas saem dos seus lugares e vão trabalhar para esses trabalhos volantes, né? Que antigamente a gente chamava de boia fria, que nós temos que respeitar muito, dar cada vez mais um trabalho digno para essas pessoas que já saem das suas casas, né? E ainda mais vão, por exemplo, nos seus lugares de trabalho nessa sazonalidade, né? Nessa ida temporária para algum lugar, ter um trabalho indigno, né? Com as condições precárias, então não. Tudo bem? Então nós temos aí movimento pendular, ida e volta diária ou semanal. Nós temos a migração sazonal, que às vezes são trabalhadores que vão trabalhar na colheita de produtos ou na construção. Tem muitas empreiteiras que levam seus trabalhadores de modo sazonal, atividades temporárias. E a transumância, que é o deslocamento por causa das estações do ano, que pode ser um rebanho de bovinos, de caprinos. Às vezes, por exemplo, em altas montanhas, quando está muito frio eu desço a montanha, quando está muito quente eu subo a montanha com o meu rebanho, tudo bem?
E existem os motivos das migrações econômicas e sociais. Quais são os motivos? Tem uma migração espontânea, eu quero ir embora e pronto, né? E, gente, é muito difícil mudar, tá? Então, a gente às vezes tem o sonho de mudar, o sonho de passar uma temporada em algum lugar, mas só que para efetivar esse sonho, quando eu chego lá, gente, às vezes as pessoas podem ter que tomar cuidado com a cabeça, porque pode sentir a realidade de maneira diferente, né? A busca por emprego, saúde, educação, melhores condições de vida, por exemplo, tem gente que não pode ficar em lugares muito quentes, ou lugares muito úmidos, ou lugares muito secos, né? Então, por melhores condições de vida, né? Daí eu tenho por motivos forçados. Olha que coisa triste, gente. Pode ser catástrofes naturais, perseguições políticas, étnicas ou religiosas. Oh, que tristeza, gente. Ainda eu vou ter que ser deslocado por causa de perseguição política, religião, por causa de cultura, né? Isso acontece muito, muito. E nós vamos ter, depois vocês acompanham uma aula de atualidades sobre refugiados, tá? Uma das coisas hiper tristes, gente, super tristes, esses refugiados, né, que são expulsos das suas casas. Hoje a gente está com um grave problema na faixa de Gaza, né, com o conflito entre Israel atacando o povo palestino na faixa de Gaza, né? Então, mandam embora, né? Alguns falam de solução, vai todo mundo embora. Gente, não é assim. Eu tenho vida, cultura, pertencimento, né? Então, é muito triste quando você tem essas perseguições religiosas, políticas ou étnicas, né? Guerras e conflitos, então, às vezes está tudo misturado, né? Muitas coisas muito misturadas. Mudanças climáticas, alguns lugares têm processo de desertificação, alguns lugares têm processo de extinção de aquíferos ou espelhos d'água, então eu tenho que me deslocar. Então é complicadíssimo. Tá? Aí está uma foto, né, de uma família saindo das suas casas. É uma cena hiper triste, né, gente? Uma cena hiper triste, super triste. Uma família inteira levando as poucas coisas que tem de uma região hiper bombardeada, né, com um exército hiper poderoso contra uma população tão vulnerável. Né? Então, existe custos e perdas nesses desafios da migração. Né? A migração é cara, a migração tem um distanciamento familiar, isso dói muito. Perda de rede de apoio. Eu vou para outro lugar, a gente não tem rede de apoio. Às vezes algumas pessoas ajudam, alguns grupos ajudam, mas mesmo assim você já sai de um lugar sem nada. Né? Isso é muito complicado. Reinício da vida do zero. Olha, gente, e aí num lugar que às vezes você não é a sua mesma cultura, não é a mesma língua, né? Que difícil. Isso eu estou falando desde o próprio país nosso, gente. Existe um baque ir para outro lugar, né? E tem que enfrentar isso, né, gente? Xenofobia, racismo e preconceito. Né? Aversão por estrangeiros, né? Migrantes enfrentam exclusão, ainda mais com esse negócio do avanço nesses últimos anos da ultradireita, que é hiperreacionária e fica com uma série de preconceitos e racismo contra outras pessoas, culturas diferentes, como se o mundo não fosse todo misturado, né? Migrantes enfrentam exclusão, xenofobia, aversão aos estrangeiros, racismo, exclusão por cor ou origem. E nós temos a migração, revela desigualdades, né? Então a migração ela mostra como que as desigualdades elas ficam à flor da pele também, né? Nós temos aí também um efeito gravitacional do lugar, porque daqueles 300 milhões de pessoas, que significam 3,6% da população mundial, por que assim, esse número é tão pequenininho quando mostra que a população tem 7 bilhões de pessoas, né? Então nós temos aí é muito difícil de se deslocar dos seus lugares de origem. O meu filhinho entrou aqui, ele estava dormindo, então eu vou colocar ele de novo lá. O efeito gravitacional dos lugares, quer dizer, nós somos arraigados a esse pertencimento, essa geograficidade onde nós nascemos, né, onde nós temos a nossa rede de apoio. Olha só esse efeito gravitacional dos lugares, né? Eu coloquei entre aspas, né? Parece uma coisa que fica, sabe, a lei da gravidade na geografia, né? Para essa população. Dá uma olhada. Cada lugar tem um peso na vida das pessoas. Peso que eu coloquei até entre aspas, quer dizer, tem uma contextualização, uma configuração na vida das pessoas onde nascem, crescem, estudam e trabalham. Então por isso que fica muito difícil você mudar. Migrar é se desligar de um centro de vida e construir outro. Olha que assim é muito difícil, gente. Demanda dinheiro, energia, demanda muita coisa. É muito difícil migrar.
Por isso, quando a migração ainda é por melhoria de vida, interessante, mas quando a migração é por catástrofe natural, perseguição, isso é muito triste, né? E aí nós temos um quadro do Quatro Retirantes, de 1944, uma obra-prima do Cândido Portinari, né, gente? Então, que mostra, né, os retirantes, principalmente os retirantes que fazem movimentos sazonais de transumância no Nordeste, ou mesmo que emigram de cidades menores do sertão para o Agreste, para chegar na Zona da Mata e depois até para as outras regiões de São Paulo, né? Aspectos positivos de receber migrantes, gente, olha só. O lugar que recebe tem uma diversidade cultural e religiosa. Veja o quanto os imigrantes não fazem por os países que os recebem, por exemplo, os japoneses no Brasil, os italianos no Brasil, né? Também, por exemplo, os sírios, libaneses, os povos árabes, né? O que tanto de pessoas, os judeus, que eles trazem na sua bagagem, que eles trazem consigo para os lugares formas de trabalho, formas de atuação, ou quando a gente fala de imigrante, ele foi educado em outro lugar e ele vai trazer para o outro lugar um capital social, cultural e laboral únicos, que às vezes vai apressar o desenvolvimento dos países. Então, tem essa diversidade, né? Nós temos a renovação da população, novas ideias em empreendedorismo, fortalecimento da solidariedade, convivência e aprendizado mútuo, tá bom? Então, quando nós vemos essas coisas aí, é muito importante nós recebermos de maneira, assim, hospitaleira e de maneira ordeira e dar condições para os migrantes, né? E daí isso a gente fala de imigrantes e imigrantes, tá? E daí nós temos essa reflexão geográfica. A migração faz parte da condição humana, tudo bem? Reflete desigualdades espaciais e sociais. Deve ser vista como um direito humano. E também migrante transforma o lugar, né? Então traz riqueza cultural. E vamos lá para o nosso exercício. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado e de região ou até de domicílio, processo que ocorre desde o início da história da humanidade. Os fluxos migratórios podem ser desencadeados por fatores econômicos, políticos, culturais, como nós vimos na aula de hoje. No Brasil, o fator que exerce maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica, que força indivíduos a se deslocarem de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida e a procurarem trabalho para suprir suas necessidades básicas. O censo de 2010 mostrou que 35% da população brasileira não residiam, um terço, né, dos brasileiros não residiam no município onde nasceram, sendo que 14,5% moravam em outro estado. Olha que diferença, quer dizer, 15% da população brasileira mora em outro estado que não é o de origem de nascença, né? Com base em seus conhecimentos em geografia, assinale a alternativa que apresenta corretamente as informações sobre o tipo de migração. O êxodo rural acontece com a transferência de populações rurais para o espaço urbano, né? Então eu quero a alternativa que apresenta corretamente. O êxodo rural acontece com a transferência da população rurais para o espaço urbano. Esse tipo de imigração é temporário. Às vezes não, né, gente? Não é temporário, né? O que acaba por gerar a chamada migração de retorno. Hoje os nordestinos estão fazendo migração de retorno, tá, gente? Os nordestinos estão fazendo migração de retorno. Deixa eu fechar um pouquinho mais aqui, desculpa ali a imagem. B. O êxodo urbano ocorre com a transferência de populações urbanas para o espaço rural. Esse movimento migratório também é conhecido como transumância. Gente, transumância é por estação de ano, para rebanhos, mais envolvidos com animais, né? C. A migração urbana se dá com a transferência de populações de uma cidade para outra. Legal. Esse tipo de migração é definitiva, sendo a grande responsável pelo surgimento de megalópolis. Não, megalópole pode ter o nascimento das pessoas, pode vir de outros países. Vamos ver aí outra... A megalópole não é por causa disso. Pode nascer pessoas ali, né? E também a megalópole pode receber gente do ambiente rural. A migração sazonal caracteriza-se por estar ligada às estações do ano, tendo como principais causas a industrialização, a expansão do setor terciário, quer dizer, serviço e comércio, e a mecanização da agricultura. Está relacionado ao processo de urbanização. Sazonal, gente. Urbanização é um processo meio fixo até, né? A migração pendular é a migração diária de pessoas com o objetivo de trabalhar e estudar. Você faz isso, né? Muitos fazem isso daí. As cidades
onde estudar as cidades onde esses trabalhadores e estudantes residem são chamadas de cidades dormitório. Interessante. Eu ficaria, gente, com essa E aí um pouquinho mais completa, né? Vamos ver se é a E. Resposta correta, resposta E. Gente, aqui estão as referências, depois vocês olhem aí, tirem um print da tela. E muito obrigado por participar da nossa aula de hoje, nossa Geografia em Tudo. Um beijo do professor Eligel e acompanhe também a aula de movimentos populacionais no Brasil. Até mais. Um beijo.